aparecer. Só passar aqui. Tá dando pra ver o slide direitinho? Ah, ótimo, obrigado. Melhor, direto na fonte. Então, gente, hoje eu vou trabalhar com vocês, como eu já adiantei, os tratados internacionais, né? Que é o tema da unidade 2. Só que, diferente do professor, eu decidi, né? Na verdade, falei com ele, explicar para vocês, basicamente, o que seria cada tratado, qual é o conteúdo que tem nesse tratado, qual foi o órgão competente que elaborou esse tratado, para que serve esse tratado. Então, tudo isso eu vou ver com vocês hoje. E a gente vai começar da Declaração Universal até as principais convenções. E aí eu repito, né? Aquelas mais importantes que eu até já coloquei no documento, eu vou avisando para vocês, né? Para o parecer. Então, começando aqui. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não vai apresentar meios técnicos, ela não vai apresentar mecanismos que consigam efetivar os direitos, certo? Ela, como eu falei, é muito genérica, ela é muito abrangente no sentido de que ela cita direitos de primeira dimensão, ela cita direitos de segunda dimensão, mas ela não especifica como é que esses direitos podem ser protegidos, como esses direitos podem ser efetivados, concretizados, certo? Então ela acaba se tornando algo bastante genérico. E aí ela também não prevê nenhum tipo de instrumento, nenhum órgão, uma comissão, um tribunal, que no caso seria uma corte, que possa estar efetivando aqueles 30 artigos que a gente viu lá no comecinho, né, do semestre. Então, ela acaba não tendo, né, mecanismos que façam com que esses direitos previstos nessa declaração sejam de fato efetivados no dia a dia, na realidade, né, da pessoa humana. E é por isso que ela é considerada uma soft law. E o que seria uma soft law? Ela seria uma resolução, porque ela não tem força de lei. Ela acaba sendo mais uma recomendação. Eu tenho aqueles 30 artigos e aqueles 30 artigos eles vão ser recomendações. E aí uma coisa muito interessante que aconteceu foi que esses artigos eles passaram a ser utilizados nas constituições dos estados. Então o Brasil ele utiliza muito esses artigos da declaração na sua constituição. E aí a partir do momento que está na constituição, fica mais fácil de efetivar dentro daquele estado, dentro daquele país. E aí ela se torna algo mais obrigatório. Mas, infelizmente, na Declaração Universal, ela não tem esse poder de obrigar, né, que aqueles artigos sejam cumpridos dentro dos territórios de cada estado. Isso daí vai depender de cada estado, dos outros tratados que no futuro ele vai assinar a respeito de determinados conteúdos. Então, ela não tem essa eficácia, e por não ter essa eficácia, né, esse poder de poder concretizar os artigos que estão lá presentes, que foi pensado? Não, então vamos fazer pactos internacionais, e esses pactos nada mais são do que tratados internacionais, né, acordo entre estados, entre países, para trazer eficácia, né, para trazer eficácia para a proteção desses direitos que estão colocados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente viu, né, lá no comecinho, que a declaração ela é dividida basicamente entre os primeiros artigos em direitos de primeira dimensão, que está muito ligado com liberdade individual. E aí depois, lá para o finalzinho, vai começando a aparecer os direitos de segunda dimensão, que são os direitos mais ligados aos direitos sociais, certo? Então, eles queriam efetivar essas duas dimensões de direitos, e por isso a ideia de criar o Pacto Internacional. No primeiro momento,
eles pensaram em fazer um pacto só que tentassem abranger os dois tipos, né, de direitos, tanto os direitos civis e políticos de primeira dimensão, quanto os direitos econômicos, sociais e culturais de segunda dimensão. Mas houve um problema nesse pensamento deles. Por quê? Porque os direitos de primeira dimensão, como a gente viu, são direitos negativos. Seriam aqueles direitos onde você diz não para o Estado. Estado, não interfira na minha liberdade individual. Não interfira na minha liberdade de religião. Não interfira na minha liberdade de expressão. Então, são direitos onde você pode negar a ação do Estado. Já os direitos de segunda dimensão é aquele direito que você precisa, né, que o Estado... Oi, Cris, pode falar. Direitos negativos tem alguma coisa a ver com direito subjetivo? Porque o direito subjetivo é a possibilidade de fazer ou não fazer alguma coisa, né? Porque assim, o direito subjetivo é a nossa subjetividade, que está dentro de outro tipo de direito que vai muito para a integridade psicológica, né? Integridade psicológica, que é aquele momento onde você tem sua liberdade de pensamento, liberdade de expressão, seu poder de subjetividade, né? Você poder dizer aquilo que você pensa. Então, de uma certa forma, está ligado à subjetividade do indivíduo, que precisa ser respeitada, mas é um ponto muito importante aqui que precisa ser citado, é que nenhum direito é absoluto, né? Aproveitando esse gancho que você me deu, é justamente por isso que a liberdade de expressão, ela precisa ser feita com responsabilidade. Eu posso falar o que eu penso, né? Eu posso expressar o que eu estou sentindo, tudo bem, mas isso não pode ferir o direito de outra pessoa. Isso não pode limitar o direito de outra pessoa. Isso não pode citar um crime. Então, existem limitações e aí o Estado ele está vedado, na teoria, né, a interferir naquilo que seja uma liberdade legítima da pessoa, mas o Estado ele pode interferir em, por exemplo, crimes que a pessoa venha a cometer. A pessoa falou uma expressão racista. Isso não está no guarda-chuva da liberdade de expressão. O Estado pode ir lá e interferir nesse momento e punir aquela pessoa, certo? Então, respondendo agora essa pergunta, sim, tem uma ligação, né? Os direitos negativos, eles estão, de uma certa forma, ligados à subjetividade da pessoa, né? São direitos que envolvem essa questão, né, do abstencionismo do Estado, dele não interferir. E aí a declaração, né, o primeiro pacto internacional que eles iriam criar, seria um pacto só, ele teria que dizer que os estados não poderiam interferir nos direitos das pessoas. É tipo, quem vai assinar esse pacto, né, o estado que vai ratificar esse pacto, não vai poder interferir nos direitos, nas liberdades individuais das pessoas. Ok, isso se enquadra nos direitos de primeira dimensão. Mas quando a gente vai falar de direitos de segunda dimensão, que são direitos econômicos, sociais e culturais, a gente está falando de saúde, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de segurança pública, e nesses direitos o Estado ele não vai poder se afastar. Na verdade, ele vai ter que prover esses direitos para as pessoas. Então, o Estado ele vai ter que trazer uma educação para aquela pessoa, uma educação básica, pelo menos, uma saúde básica, fazendo hospitais. Então, percebam que tem uma lógica diferente entre os dois direitos, na teoria, né? Um direito, o Estado ele não vai interferir, e no outro direito, o Estado ele precisa prover. E aí, justamente por por essa linha de raciocínio, ao invés de eles fazerem um pacto internacional tratando das duas dimensões, eles separaram em dois pactos internacionais. Então, a gente ficou com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que trata do direito de primeira dimensão, que ele pode ser bastante utilizado no parecer de vocês, certo? Porque ele vai falar de muitas liberdades que, no meu entendimento, foram violadas naquele caso concreto que o professor trouxe. E ele também vai trazer o outro pacto que já está mais ligado com os direitos econômicos, sociais e culturais, né? E aí esses direitos econômicos,
sociais e culturais são aqueles da segunda dimensão, saúde, educação, trabalho, certo? Então, justamente por isso, foram elaborados 2 pactos internacionais. O primeiro pacto, que seria dos direitos civis e políticos, como eu falei, ele vai tratar dos primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ele trata do artigo 1º até o artigo 21 dessa declaração, né, que são os artigos que tratam da primeira dimensão de direito. E aí são direitos individuais do indivíduo, da liberdade dele, da subjetividade dele. E aí vai estar ligado também a liberdades básicas, como liberdade de religião, de expressão. Tudo isso vai estar dentro, né, desse guarda-chuva da primeira dimensão. São direitos negativos, abstencionistas. Em que sentido? O Estado ele não vai interferir. Então, justamente pelo Estado não poder interferir em via de regra, ficaria mais fácil de você fazer um monitoramento. E o que seria esse monitoramento? Concorda comigo que os estados, os países, eles vão assinar esses pactos, né? O Brasil, por exemplo, vai dizer, eu tenho interesse nesse pacto. Aí o presidente vai lá, vai negociar, depois vem para o Congresso faz a votação, aprova, pronto. Ok, seguiu todos os trâmites, teve a ratificação e aí foi depositado lá no órgão competente, né? Tá valendo. Nesse momento, o que é que precisa ser feito? O órgão internacional, né, no qual o presidente ou a pessoa que foi delegada por ele depositou, né, a ratificação, precisa verificar se o Brasil está de fato cumprindo com o conteúdo desse tratado. Então precisa ter um monitoramento. Você precisa monitorar se aquele país está de fato cumprindo com aqueles artigos que estão elencados lá naquele documento. Se ele está dizendo que todo ser humano tem direito à integridade física, aquele Estado ele tem que estar respeitando a integridade física dos seus cidadãos. Se ele não está, ele está descumprindo o pacto internacional. E aí ele precisa de uma recomendação, ele precisa, num caso, né, de talvez uma investigação, se for preciso, o órgão competente, se ele puder fazer isso, né, porque tem a soberania do Estado, ele pode solicitar para fazer uma investigação no país, mas tudo isso, repito, vai bater na soberania daquele Estado e aí depende muito da concordância, a não ser que no tratado já tenha, né, previsto essa possibilidade de ser feita uma investigação. Aí o órgão já não precisa mais nem pedir, porque já estava previsto no tratado e o país assinou. No momento que o país assina, né, ratifica, ele está limitando sua soberania, né, e deixando aquele direito humano que está naquele tratado priorizado. Perfeito. Então, assim, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele traz também um comitê de direitos humanos. E é esse comitê que vai fazer esse monitoramento. Ele é que é responsável por fazer esse monitoramento. E aí ele vai ser composto por 18 membros, né, dos países que são signatários. E esses 18 membros, de uma forma muito imparcial, vão verificar se os estados estão, de fato, cumprindo com aquilo que tem no tratado, com o conteúdo do pacto, certo? E aí eles podem também receber comunicações de outros estados que sejam signatários. Por exemplo, a Argentina descobre que o Brasil supostamente está violando os direitos civis e políticos dos seus cidadãos. A Argentina, que também é signatária, né, desse pacto, ela pode ir lá no órgão responsável, né, nesse comitê e dizer, olha, está acontecendo isso lá no Brasil, isso precisa ser investigado. É uma forma de você monitorar o outro país também. E aí, nesse sentido, o que é que o comitê vai fazer? Ele vai perguntar para o país, né, onde provavelmente está acontecendo aquela violação, se pode instaurar uma comissão de conciliação. E aí essa comissão de conciliação, ela iria participar, né, com o órgão, o comitê, o Brasil, a Argentina, e aí todos eles iam, no caso, tentar elucidar o caso, esclarecer esse possível caso de violação de direitos. Então, essa comissão, ela precisa da anuência prévia desses estados signatários. Se o Brasil dissesse, não quero essa comissão, aí o comitê não poderia abrir
essa diligência, ele não poderia fazer isso naquele momento. Entretanto, existem outras formas, né, que o Brasil ele é signatário de muitos tratados, da gente poder resolver, mas a gente vai ver isso já já aqui na frente. Sobre o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, dúvida, deu para acompanhar direitinho, tudo tranquilo? Perfeito. Se alguém tiver dúvida, por favor, pergunte. Não saiam daqui com dúvida. E aí a gente entra no segundo pacto, que é o Pacto, né, de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Também foi colocado no mesmo ano do Pacto de Direitos Civis e Políticos, 1966, só que agora ele vai tratar dos artigos 22 a 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí são artigos voltados para a segunda dimensão, que tem uma referência muito grande com a justiça social, né? Que é aquela questão da igualdade material, dos direitos que eu já falei para vocês, saúde, do direito também de educação. E o que vai prevalecer nessa questão são esses direitos econômicos, sociais e culturais de cada pessoa. E esses direitos, eles são direitos prestacionais, direitos positivos, em que o Estado tem que prover, né, para o cidadão. Então, o Estado tem que dar educação, seja através de escola, universidade, ele tem que dar saúde para a população, seja construindo hospitais, certo? Então, tudo isso vai ter que ser feito pelo Estado. E aí, tendo isso em vista, o que é que o órgão percebe? Não, isso daqui, diferente do outro tratado civil e político, né, que o Estado ele tem que se abster, ele não pode fazer nada, ele tem que respeitar os direitos do indivíduo, nesse daqui o Estado tem que prover. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia, porque tem países que não têm recursos econômicos, humanos, né, materiais para poder prover esses direitos para o cidadão. Então isso tem que acontecer de uma forma progressiva, num caráter programático, isso daí tem que ser planejado, tem que ter um planejamento. Então, esse órgão, né, que vai vir a partir do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele não pode exigir de maneira imediata daqueles estados signatários, porque ele também entende que isso vai ser uma construção, né? O Estado ele vai precisar construir hospitais, vai precisar construir escolas, universidades, então tudo isso leva um tempo, leva planejamento. E aí isso vai tornar o monitoramento mais difícil do que no outro, porque no outro basta o Estado violar o direito do cidadão, né, num pacto civil e político, para que ele seja responsabilizado. Aqui não, aqui você tem que fazer um equilíbrio. Tudo bem, a população precisa de educação, mas eu preciso verificar ao mesmo tempo quais são os recursos, né, daquele Estado. Então, é a necessidade da população, mas também eu tenho que ver os recursos daquele Estado, né, as possibilidades daquele Estado. E aí, ele precisaria avaliar essa disponibilidade de recursos, como eu falei, e os estados eles devem elaborar pareceres, relatórios, né? Eles fazem relatórios, geralmente anualmente, então todo ano o estado signatário ele vai fazer um relatório e vai encaminhar para o secretário-geral das Nações Unidas, que é a ONU, certo? E aí esse secretário-geral da ONU ele vai tirar uma cópia ou várias cópias e vai enviar para o Conselho Econômico e Social. E aí esse conselho vai analisar aquele, né, relatório que foi feito pelo Estado e vai fazer alguma recomendação ou vai fazer algum estudo, porque possa ser que o Estado tenha feito coisas interessantes. E se ele tiver feito coisas interessantes, ele, não, olha aqui, isso daqui foi interessante, ele está trazendo uma educação de uma forma diferente, está conseguindo prover educação para a população de uma forma muito abrangente, efetiva e assertiva. Então, nesse relatório que ele me trouxe, eu vou fazer um estudo para tentar levar uma proposta para os outros estados. Então, isso também pode acontecer, não é só coisa ruim, do tipo, eu estou vendo aqui que nesse relatório ele não fez quase nada, então eu vou fazer mais recomendações para ele, para que ele faça, né? Possa ser que aconteça de alguma forma algo que ele tenha feito, alguma política pública interessante que ninguém tenha pensado até ali. E aí isso vai servir de exemplo para os outros países que são signatários, né, desse Pacto de Direitos Econômicos e Sociais.
E aí a gente precisa também conhecer algo chamado Carta Internacional dos Direitos Humanos. Essa carta, tu tá vendo aí, né? Eu esqueci de projetar aqui, perdão. Essa carta dos direitos humanos, internacional dos direitos humanos, ela seria uma somatória, uma união da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os dois pactos que eu citei, dos direitos civis e políticos e dos direitos sociais, econômicos, né, e culturais. Então, ela soma tudo e a partir do momento que você junta esses três documentos, né, você está falando da Carta Internacional dos Direitos Humanos. E aí, para finalizar esse tema, eu repito, a Declaração Universal ela é mais abrangente, ela é ampla, então ela está muito no abstrato. Por causa disso, foram criados dois pactos para efetivar os direitos que estão nessa declaração. O de direitos civis e políticos vai, né, abordar os direitos de primeira dimensão, do artigo 1 até o artigo 21, se eu não me engano, mas tem aqui do artigo 1º até o artigo 21, isso mesmo. E aí o outro vai ser do artigo 22 até o artigo 28, né, que são os direitos de segunda dimensão. E aí eles vão tentar efetivar, né, essas duas dimensões de direito. Então, a gente agora começa a falar da Convenção Americana de Direitos Humanos, também muito importante. Alguma dúvida até aqui? Certo. Tá tudo tranquilo, então eu vou seguir para a convenção. Obrigado. A Convenção Americana de Direitos Humanos ela é muito importante e eu já adianto para vocês que essa que vocês vão utilizar no parecer de vocês, eu acredito que dá para utilizar bastantes artigos que tem nessa convenção. Inclusive, ela é direcionada para os países da América, né? América do Sul, América do Norte, então ela é muito específica, né, para esse continente. Então, dê uma olhadinha nela depois, vejam o que é que vocês podem tirar dela para colocar no parecer. Quais são os artigos que vocês podem tirar, né, dessa convenção para fundamentar o parecer de vocês, que é a dica. Ela também é conhecida como Pacto San José da Costa Rica, né, que foi a cidade onde, né, a convenção foi elaborada. Possa ser que venha como Convenção Americana, possa ser que venha como Pacto de São José da Costa Rica, né? E aí, se vier um ou outro, vocês já lembram que é daqui que a gente está falando. Ela foi elaborada pela Organização dos Estados Americanos, né? E aí a gente já percebe que são os estados, países que fazem parte da América. E aí essa organização, ela resultou de um movimento chamado Pan-Americanismo, certo? Que foi a junção de vários estados independentes do continente americano. Então, o Brasil está incluso nessa, os Estados Unidos também está nessa convenção. Então, são todos os países, ou aqueles que quiseram participar, né, da convenção, eles estão, né, fazem parte da América nessa convenção. E aí, em 1969, a Organização dos Estados Americanos, elaborou essa convenção e foi aprovada por eles, e aí ela começou, né, a funcionar em 1969 para os países ratificarem. Ela é considerada o principal tratado internacional de direitos humanos das Américas. Então, trata-se de um sistema regional continental de proteção dos direitos humanos. Se a gente tem a ONU, que é um sistema global que vai envolver todos os estados, esse pacto, essa Convenção Americana de Direitos, ela vai proteger, basicamente, né, de uma forma mais centralizada, os estados que estão nas Américas, América do Sul, América do Norte, América Central. Então, ela vai tentar trabalhar os direitos humanos nessa realidade social do povo dessa região, desse território. Então, é um pacto regional nesse sentido, porque ele aborda um determinado território, um determinado continente, diferente da ONU, repito, que vai abordar todo o globo. E aí ele também possui, de uma forma muito mais efetiva do que aqueles pactos que eu falei para vocês, um sistema de monitoramento, prevenção e tratamento de violações de direitos humanos. Ela prevê, por exemplo,
né, a criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é muito importante. É uma comissão que vai fazer recomendações para os estados, vai receber denúncias, né, de violação de direitos humanos. E aí, né, percebam que a gente está fazendo um parecer onde houve violação de direitos humanos. E talvez a gente pudesse recomendar para o nosso, né, interessado, nosso cliente, que se no Brasil nada for feito em relação ao que aconteceu, né, e ninguém for punido e ficar por isso mesmo, o Brasil, né, não fez nada para efetivar o direito daquele rapaz, ele possa fazer uma petição individual para essa Comissão Interamericana de Direitos. Isso é uma sugestão que pode ser colocada no parecer. Isso pode ter, né, uma repercussão nessa Comissão Interamericana, até porque o Brasil é signatário e ele deve respeitar os direitos do seu cidadão. E se ele não faz nada no âmbito interno, né, a justiça brasileira, né, tem que passar pela justiça brasileira, ela se torna omissa, né, ela foi negligente, ela não julgou, não puniu ninguém, a pessoa, a ONG, né, ela pode sim ir lá nessa comissão através de uma petição, né, e dizer o que está acontecendo para essa comissão fazer uma investigação. E aí, fora a comissão, tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, essa corte é um tribunal internacional, que vai, de fato, né, julgar o litígio, esse conflito. Né? Tá aqui a ONG, por exemplo, dizendo que teve violação de direitos humanos. Do outro lado, eu tenho o Brasil dizendo que não teve violação de direitos humanos. Essa corte, ela vai fazer esse julgamento. Não, peraí, me traga as provas de que o Brasil, de fato, está violando os direitos desse cidadão. E aí, Brasil, se você está dizendo que não violou, então prove que você não violou. E aí ela vai averiguar, né, vai fazer o processo e vai julgar também. Mas para chegar nessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem um procedimento. Primeiro tem que passar pelo país, né, pela justiça do país. Então, primeiro tem que ser julgado esse caso no Brasil. Essa violação de direito tem que ser passada no Brasil. E aí, se chegar na última instância, a nossa última instância, por exemplo, é o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, se chegou lá e de lá nada foi resolvido, aí sim a pessoa pode ir de uma forma subsidiária, né, como um último recurso para essa comissão. Primeiro ela vai na comissão. E aí a comissão, ela vai fazer recomendações para o Estado brasileiro. Olha, a gente investigou e de fato vocês violaram o direito desse cidadão. E aí eu recomendo que você faça isso, crie um órgão, dê educação, formas de educação e formação para os seus cidadãos, porque não pode haver linchamento, a pessoa ela precisa passar por um devido processo legal. Os estados, eles não devem permitir, via de regra, a autotutela. O que é a autotutela? É você tentar garantir um direito que você acha que tem com as próprias mãos. Então, eu tenho um direito à segurança, certo? O Estado, ele tem que prover segurança pública para mim, mas é o Estado que tem que prover. Eu não posso me juntar com um grupo de colegas e sair agredindo quem eu acho que cometeu um crime. Eu não tenho esse direito, isso não cabe a mim. Essa pessoa ela precisa passar por um devido processo legal, isso também é um direito humano, que vocês podem colocar no parecer de vocês. Então, ela tem que passar por um devido processo legal. E aí, a partir desse devido processo legal, se a autoridade competente, que, repito, não é o cidadão brasileiro, a autoridade competente é provavelmente um juiz, um embargador, um ministro, chegar à conclusão de que sim, houve violação, aí sim a pessoa, né, que cometeu aquele ilícito, ela vai ser punida na proporção daquilo que ela cometeu, né? A pena que ela vai receber vai ter uma proporção idêntica ao crime, ao litígio, ao crime, delito que ela cometeu. Então, tudo isso tem que passar pela competência do Estado. Não é o próprio cidadão que vai resolver isso com as próprias mãos. E isso, né, se a gente pensar bem, aconteceu lá naquele caso concreto. Não é assim que a gente resolve esse tipo de situação, certo? Então, é basicamente isso. Vem uma comissão, essa comissão faz recomendação para o Estado. Se o Estado não cumprir aquela recomendação,
Aí essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai enviar para a Corte, que é um tribunal. E aí a Corte vai efetivamente julgar aquele caso. Aí, mas isso não interfere a soberania do país? O Brasil vai deixar que isso aconteça? Bom, está lá no tratado e o Brasil ratificou. Se ele ratificou é porque ele deixa acontecer e ele tem que se submeter a isso até uma forma de você efetivar esses direitos. Mas lá na frente a gente também vai ver casos concretos que foram julgados tanto pela comissão como pela corte que envolvem o Brasil. E aí, a última pesquisa que eu fiz, tinham 10 casos que o Brasil, né, foi julgado e processado pela comissão ou pela corte, né, e dos 10 casos ele foi culpado em 9. E no único caso que ele não foi culpado, não é porque não se tinha indícios de que ele não cometeu a omissão, mas é porque ele não teve como, devido ao tempo que passou, porque a pessoa, no caso, levou muito tempo para chegar lá na comissão, não tinha mais a prova, não tinha mais os documentos, não tinha mais como você instrumentalizar aquele direito. E aí o Brasil ele não foi punido porque não tinham provas contundentes de que aquilo tinha acontecido, por mais que houvesse indícios fortíssimos de que o Brasil foi negligente na situação. Mas tudo isso a gente vai ver com calma. O que eu preciso que vocês entendam aqui é que essa comissão, né, a primeira, ela faz recomendações, ela não julga. Já a corte, quando chega para ela, que é de competência dela, ela vai julgar o Estado, né, que possivelmente foi violador dos direitos humanos. E aí, esses dois órgãos juntos, eles vão formar o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Então, você juntando a comissão com a corte, você forma o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, certo? E aí ela vai receber, analisar e investigar petições individuais, que foi aquilo que eu falei, que alegam violações de direitos humanos. Então, uma pessoa, uma associação, uma ONG pode fazer uma petição, né, e avisar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que um determinado país está violando o direito do seu cidadão, certo? Isso pode acontecer e é de competência dessa comissão fazer a análise daquela petição. E aí os estados, eles também, no caso, podem ser requeridos por essa comissão de que eles tomem medidas cautelares e provisionais. O que seria isso? Que eles façam, né, que eles tenham estratégias, que eles criem políticas públicas, que eles efetivem a proteção desses direitos. Se a pessoa está tendo sua integridade física violada, então o Estado ele precisa criar algum tipo de mecanismo que proteja, né, o direito à integridade física daquele cidadão. Então, medidas cautelares são medidas que vão servir para proteger um direito humano ou um direito fundamental, certo? E aí, caso o Estado membro não adote, né, a recomendação, como eu falei para vocês lá da comissão, isso vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui também já coloquei que o Brasil, né, ele só assinou essa Convenção Interamericana de Direitos Humanos em 1992. Por mais que ela fosse de 69, né, 1969, ela só foi ratificada pelo Brasil em 92, e isso por causa da ditadura militar. Não era interessante, né, para as pessoas que estavam no poder durante a ditadura militar assinar esse pacto ou essa convenção. Por quê? Porque também traz questões como tortura, liberdade de ir e permanecer, e na ditadura militar esses direitos eles não existiam. Então, se o Brasil assinasse, ele poderia ser punido por aquelas violações de direitos que estavam acontecendo durante a ditadura militar. Então, ele só foi assinar mesmo depois do processo de redemocratização do país. E aí vem a Constituição de 1988, justamente com vários direitos para tentar, né, frear uma possível outra ditadura militar que venha acontecendo no Brasil. Então, deixou claro quais são os direitos fundamentais e o que precisa ser protegido no nosso país. E aí, como também já falei, o Brasil ele já foi acionado algumas vezes nessa Comissão Interamericana de Direitos, nessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E aí eles
teve que ser recomendado. Maria da Penha, né? A própria lei Maria da Penha foi uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque ela tentou resolver a situação no Brasil e o Brasil foi muito negligente nesse ponto. Ela entrou com a petição lá para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí a comissão viu a situação dela, recomendou o Brasil, passou o tempo para o Brasil cumprir com essas recomendações, e aí, quando já estava quase chegando na Corte Interamericana para eles julgarem, o Brasil cumpriu com as recomendações e aí não precisou passar para a Corte, né? O Brasil criou as delegacias, né, contra a violência contra a mulher, e aí ele fez a Lei Maria da Penha, tentou trazer políticas públicas de conscientização, né, dessas violações do direito da mulher, e aí tudo isso contribuiu, né, foram recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Gente, alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? Posso seguir para o próximo tratado? Tá tudo certinho? Obrigado, Letícia. Então, a gente passa para a Convenção sobre os Direitos da Criança e a outra convenção, que seria a Convenção de Haia sobre o Sequestro Internacional de Crianças. Em 1946 foi criado pela ONU, né, que a gente conhece bastante, a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E aí esse órgão, né, esse organismo, ele trabalha muito para a proteção, para o cuidado, né, nos direitos dos infantes. E o que seriam esses infantes? Seriam as crianças e os adolescentes. Então, esse foi um dos órgãos criados pela ONU para que se garantisse os direitos desse grupo, né, vulnerável, que seriam as crianças e os adolescentes dos países, né, signatários da ONU. Em 1924 também foi criada outra declaração, né, nesse sentido, a Declaração de Genebra sobre os Direitos das Crianças. Essa declaração ela foi elaborada lá no tempo da Liga das Nações. Lembra a Liga das Nações que veio antes da ONU, que é a Organização das Nações Unidas? Pois é, lá naquele tempo, antes da Segunda Guerra Mundial, já havia uma declaração de Genebra tratando dos direitos das crianças. E aí, em 1959, também já depois da criação da ONU, né, foi elaborada outra declaração, e essa declaração seria chamada de Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Igor, tudo bem, são declarações que tratam dos direitos dos infantes, que são crianças e adolescentes, mas, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas só são recomendações, elas não são tratados, ok? E por não serem tratados, elas acabam não tendo essa força de lei, aquela efetividade que vem naquele pacto, né, direitos civis, no Pacto de São José da Costa Rica. Então, tudo isso, né, eles não têm como trazer uma efetividade para os direitos das crianças. E aí, vendo tudo isso que estava acontecendo, em 1980, no intuito de combater algo que estava muito presente naquele período, né, que de uma certa forma continua presente hoje, que seria o deslocamento ilegal das crianças e dos adolescentes, que seria esse sequestro, né, a nível internacional. Isso acontece muito, né, em casamento entre pessoas de nacionalidades diferentes, que eles têm um filho e por algum motivo eles se separam e um dos genitores ou a genitora leva a criança para um outro país, sem o consentimento do outro genitor. E aí isso é considerado de uma certa forma um sequestro porque não teve o consentimento nem da outra genitora ou genitor e nem da justiça daquele país onde a criança é nacional, né? Se fosse uma criança brasileira, não tinha o consentimento da justiça brasileira para que aquele genitor ou genitora levasse essa criança para outro país. Então, isso é uma coisa que acontece muito nessa questão, né, de casamento entre pessoas de nacionalidades diferentes. E aí, já tentando combater isso, ou de fato um sequestro ilegal, né, aqueles grupos que sequestram crianças para levar para outros países, seja para fazer trabalho escravo ou outras coisas ainda piores e tenebrosas,
eles também precisam ser, de uma certa forma, né, punidos. Isso precisa ser regulamentado. Foi em 1980 que surgiu essa Convenção de Haia sobre o sequestro racional das crianças, e aí os estados signatários eles trabalham em conjunto para combater esse tipo de prática, né, tenebrosa, que acaba tirando os direitos dessas crianças. Então, esse foi, de fato, um tratado que tem força de lei e que deve ser cumprido pelos signatários. Ok? O Brasil ele assinou esse tratado, sim, e ele precisa respeitar o conteúdo que está nesse tratado. E aí, ele vai definir, conceituar, dizer o que seria essa transferência ou retenção de uma criança de forma ilícita. Resumindo, ele vai dizer o que é o sequestro intencional de criança. Isso daqui, essa atitude, essa conduta, ela, no caso, se identifica como um sequestro, ok? Então, está lá estabelecido nessa convenção que seria o sequestro. E ele também vai colocar qual é o foro competente para julgar aquele caso de sequestro. Por exemplo, no caso do casal, né, que eu falei que se separou e levou a criança sem o consentimento da outra. Qual era o país, o estado que iria resolver aquela situação? É o estado que a criança foi e que está lá, ou é o estado que a criança estava? Então, ele resolve essa situação também. A convenção ela vai dizer qual é o órgão competente para julgar. E aí ele vai dizer a residência habitual daquela criança. Se ela morava no Brasil, né, e passou desde o nascimento até o momento, né, do deslocamento no Brasil, a priori o órgão competente para julgar aquele caso seria o órgão brasileiro, certo? Então ela resolve também essa lacuna que tinha antes, né, da elaboração desse tratado. Cada Estado-membro ele precisa também designar uma autoridade competente para tratar dessa situação. Aqui no Brasil, a gente tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, no Brasil, se acontece algo desse tipo, né, a mãe ou o pai dessa criança que foi levada para outro país de uma forma ilícita, pode ir lá no Ministério dizer o que aconteceu. E aí o Ministério vai entrar com algo competente, vai conversar com algo competente do outro estado que essa criança está, para eles tentarem resolver essa situação, certo? E aí fica mais fácil. Por quê? Porque antes dessa convenção, a genitora ou genitor dessa criança que foi sequestrada tinha que entrar em contato, ela mesma, com, talvez lá tivesse algum órgão diplomata, né, para conversar, algum consulado. Aí ela poderia tentar entrar em contato com eles, mas ela mesma ou ele mesmo teria que fazer isso. Era muito difícil. Então agora a gente tem um órgão competente que vai fazer essa intermediação, né, essa mediação entre os dois estados. E em 1990 foi criada outra convenção, certo? Que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. É um tratado internacional que tem o maior número de ratificação. A maioria dos estados ratificou esse tratado, inclusive mais do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais do que a ONU, né? Ele tem mais assinaturas do que a ONU, porque é do interesse, né, da maioria dos países proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Nessa convenção, né, foi também contemplado 2 protocolos. O que seriam esses protocolos? São como se fossem aditivos, né? Você faz o contrato, termina você faz o tratado, perdão, você termina o tratado, fez o conteúdo dele, aí você diz, não, eu poderia ter colocado um adicional aqui. Eu posso fazer um protocolo, que seria um aditivo, né, dessa convenção, e aí os estados eles vão ter que assinar ou não aquele protocolo, que aí já seria um outro ponto. O Estado assinou a convenção, isso quer dizer que automaticamente ele assinou o protocolo? Não. Esse protocolo ele também é facultativo. O Estado ele assinou a convenção. Se ele quiser participar do protocolo, ele tem que assinar também o protocolo, né? Ratificar o protocolo. Então isso daqui também é muito importante. Você ter assinado a convenção não quer dizer necessariamente que o protocolo vai estar também assinado pelo Estado. Depende da vontade desse Estado. E aí ele também vai dizer o que seria a criança e o que seria o adolescente. Então, nessa convenção, né, sobre os direitos das crianças,
vai ter lá dizendo que criança é até 12 anos e adolescente é de 12 até a maioridade naquele país. No Brasil, por exemplo, a maioridade é com 18 anos. Então, no Brasil, de 12 até 18 anos vai ser considerado adolescente. E até os 12 anos vai ser considerado criança. Certo? O Brasil ele também, para fortalecer e concretizar ainda mais esses direitos, ele criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. E aqui vocês dêem uma olhadinha lá naquele relatório, naquelas notícias que o professor trouxe, para identificar qual era a idade daquele rapaz. Porque se ele tinha menos de 18 anos, talvez vocês consigam pegar direitos garantidos, protegidos, estabelecidos nessa Convenção Internacional dos Direitos da Criança e colocar no parecer de vocês. Vão lá nessa convenção, dê uma olhadinha, né? Quais foram os artigos que aquela população, aquele estado, né, violou e coloquem no parecer de vocês. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Certo. E já tá, tipo assim, na hora, né? Eu já tô aqui perdidaço aqui na hora. Gente, deixa eu ver aqui, então. Eu vou tentar finalizar de uma forma bem rapidinha, pelo menos essa parte das convenções. Eu não vou entrar hoje nos organismos internacionais. Eu peço só a paciência de vocês para eu poder finalizar essas convenções. Então, a gente também tem a convenção que trata da discriminação contra a mulher, certo? E aí, essa convenção ela vai decorrer de muita luta, né, que teve dos grupos feministas, do movimento feminista. As mulheres elas sempre tiveram, né, essa força de lutar por direitos que foram negados durante toda a história, e essa convenção ela surge justamente dessa luta feminina por direitos. Esse é o Tratado Internacional com mais reservas. Se o tratado que trata das crianças ele foi o que mais teve ratificação, o tratado que fala da discriminação contra a mulher é o que mais tem reserva. O que a reserva é a ressalva. É o Estado assinar dizendo, não vou cumprir esse ponto aqui, não vou fazer isso daqui. E aí, eles fazem isso, essas reservas, justamente porque eles dizem que os direitos das mulheres, alguns estados, né, falam violaria, né, se você garantisse o direito para aquela mulher, estaria violando uma ordem religiosa, uma ordem cultural, até mesmo a lei de um determinado país. Então, a religião de um determinado país, ela estabelece que a mulher ela é inferior ao homem. E aí o Estado diz, não posso dizer que a mulher tem os mesmos direitos do homem se minha religião não permite. Isso daqui está confrontando a minha religião, ou a minha cultura, ou até mesmo a minha lei. E aí, diante disso, né, alguns estados disseram que o comitê que trata sobre a discriminação da mulher, que é um órgão internacional, ele estaria cometendo aquele que a gente viu que chama-se imperialismo dos direitos humanos, ou imperialismo cultural. É como se estivessem querendo colocar, né, a fina força, o que seriam os direitos das mulheres. E aí eles também falam de uma intolerância religiosa, porque a religião respalda esse tipo de discriminação, e aí estaria violando a religião deles. Então há uma acusação de certos países dizendo que esse comitê que fala da discriminação das mulheres, na verdade, ele faz um imperialismo cultural e uma intolerância religiosa. E aí, claramente, esses países eles não são signatários dessa convenção. A Flávia Piovesan, ela, por exemplo, fala de uma dicotomia entre o espaço público e o espaço privado, que acontece em alguns países. O que seria isso? Tem países que reconhecem a igualdade de gênero no trabalho, né, no âmbito público, mas no lar, né, no espaço doméstico, eles não garantem esse tipo de direito para a mulher. É aquela questão de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí é o pensamento mesmo de alguns países. Não, na esfera pública, se essa mulher puder trabalhar, se o marido dela permitir que ela trabalhe, ok. Ela vai ter o mesmo direito de um mesmo salário do que um homem, ela vai ter as mesmas condições do que uma pessoa do gênero masculino,
mas em casa é o marido dela que vai dizer o que é que ela tem que fazer, o Estado não vai poder interferir. Então existe essa dicotomia, né? Essa diferenciação entre os direitos da mulher no espaço público e o direito da mulher no espaço privado. E aí também existem outras sociedades que vão além, né? E acabam confinando essas mulheres exclusivamente no espaço doméstico. Elas só ficam com os afazeres da casa e no cuidado da família, não tem direito à educação, direito ao trabalho. Então, essa convenção ela tenta evitar, combater esse tipo de discriminação. Entretanto, ela precisa, né, da assinatura, da ratificação desses estados que, infelizmente, repito, ela não tem. Outra coisa muito interessante que essa convenção faz, ela define, ela conceitua o que seria discriminação. E aí, discriminação para ela seria qualquer forma de distinção, você diferenciar o homem da mulher, você excluir a mulher, você restringir a mulher no lugar, né, no âmbito do espaço doméstico, ou você dá preferência ao gênero masculino porque você acha que o gênero masculino é superior ao feminino. Então, tudo isso estaria enquadrado na discriminação, certo? Ela também prevê a adoção de ações afirmativas dos estados, né, dos países, para promover a igualdade material dessas mulheres. Então, o estado ele pode criar cotas em empresas para que essas mulheres tenham direito a trabalho, cotas em universidades para que essas mulheres consigam chegar ao ensino superior. Então, tudo isso é visto e trabalhado por essa convenção. Ela criou o comitê, né, da eliminação da discriminação contra a mulher. Esse comitê, ele também vai verificar os relatórios que são enviados dos estados signatários e vai verificar se não houve violação, né, desses estados que assinaram em relação aos direitos das mulheres. E aí ela também verifica no relatório quais são as medidas legislativas, jurídicas ou administrativas que o Estado está tendo. Então, se o Estado está fazendo lei para proteger os direitos das mulheres, como é que está sendo julgado, né, situações que envolvem, por exemplo, violência contra a mulher naquele país, quais são as medidas públicas, estão fazendo delegacia que protege o direito da mulher? Estão. Então, ótimo, perfeito. Então, é nesse sentido que esse comitê vai trabalhar, ele vai verificar justamente isso. E aí a convenção, que já é outra convenção, de Nova York, que trata sobre os direitos da pessoa com deficiência, essa daqui talvez esteja na prova de vocês, né, que já é na próxima semana. Aqui nessa convenção, as pessoas com deficiências, elas são consideradas talvez a maior minoria do mundo. Existem várias pessoas com deficiência espalhadas pelo mundo. Então essa convenção, ela se torna extremamente importante para trazer direitos para essas pessoas. E aí ela foi elaborada, né, pela Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 1971, foi elaborada essa declaração sobre os direitos das pessoas com deficiência, que veio antes dessa convenção de Nova York, que trata dos direitos da pessoa com deficiência. Essa declaração ela já começa, talvez errada, no próprio nome, porque a gente não pode falar de pessoas com deficiência mental. Seria pessoa com deficiência cognitiva, talvez um termo mais assertivo. Então, essa declaração ela também não tinha efetividade, não tinha força de lei, era só uma recomendação e foi feita antes, né, da atual convenção que trata dos direitos da pessoa com deficiência. Também antes dessa convenção de 2007, que trata dos direitos da pessoa com deficiência, foi elaborada a Declaração dos Direitos das Pessoas deficientes, e aqui também é um termo utilizado em 1985 que hoje não é mais utilizado, certo? Então, não é pessoa deficiente, pessoa com deficiência. E aqui também, repito, era só uma declaração, não tinha força de lei, então não poderia ser imposta aos países signatários. Elas não tinham, né, essa efetividade, elas não tinham esse instrumento para efetivar os direitos dessas pessoas, e por isso mesmo foi criada essa Convenção de Nova York, que ela, sim, tem força de lei, aquele país que assina essa convenção, ela precisa respeitar aqueles direitos. Ela elaborou um comitê sobre os direitos da pessoa com deficiência, que vai regulamentar e que vai dizer, que vai analisar e investigar se aquele Estado está cumprindo com os direitos, né, desse grupo de pessoas. Ela também vai prever a entrega de relatórios. Então, esses comitês fazem muito isso. Eles recebem esses relatórios e fazem um monitoramento dos
Estados signatários. Aqui no Brasil, essa convenção ela foi assinada seguindo aquela maioria qualificada, ou seja, ela passou pelo aquele artigo 5º, parágrafo 3º, que diz que vai ser a votação de 2 turnos nas 2 casas de 3/5. Então, ela tem força de Constituição, é como se ela fosse uma norma constitucional. Para efetivar ainda mais essa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Brasil ele criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também é muito interessante para vocês darem uma olhadinha, né, para a prova de vocês. É provável que caia uma questão sobre isso, a gente até já viu, né? E aí um breve histórico do tratamento que foi dado para essas pessoas. No primeiro momento, essas pessoas elas eram vistas, né, de uma forma muito intolerante. Elas realmente eram exterminadas. Isso ainda acontece em alguns grupos indígenas, né? A pessoa nasceu com deficiência e ela precisa ser exterminada. Então, elas não tinham nem sequer o direito à vida. Em um segundo momento, essas pessoas elas se tornaram invisíveis. Então, tudo bem, elas vão ter direito à vida, mas elas vão ser confinadas dentro do espaço doméstico. Elas só vão ficar em casa e é como se elas não existissem, elas estivessem invisíveis. Passada essa segunda etapa, a gente entra numa fase do assistencialismo, que está muito ligada com pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as pessoas que participaram dessa guerra, elas voltaram muitas vezes mutiladas. Então, elas voltaram com deficiência física, deficiência cognitiva. Então, eles voltaram com algum tipo de deficiência e a sociedade precisava lidar com aquilo porque era uma quantidade muito grande. Aí, a partir desse momento, a deficiência ela passou a ser vista como uma doença. E eles trataram isso como assistencialismo. Foi daí que surgiu aquele termo portador de deficiência. Porque o portador de deficiência é como se ele estivesse portando uma doença que precisava ser erradicada. E isso não era interessante, não é interessante. Por isso que a gente entra na 4ª fase, que é a nossa fase atual, que é a fase da inclusão, que tenta lutar contra essa questão do capacitismo, que é você ter o preconceito contra a pessoa deficiente só por causa da deficiência dela. E o obstáculo não é a deficiência, são obstáculos físicos que acontecem no dia a dia daquela pessoa, que a sociedade como um todo, não só o Estado, precisa eliminar, para que essa pessoa consiga exercer todos os seus direitos. E aí, finalizando, a última convenção que eu vou trabalhar com vocês é uma que ainda não foi ratificada pelo Brasil, que é a convenção que trata da proteção dos direitos das pessoas idosas, certo? Repito, essa convenção não foi ainda ratificada pelo Brasil, ainda está passando pelo procedimento, está lá no Congresso para ele aprovar e ele ainda não aprovou. Mas é a primeira convenção que trata sobre os direitos da pessoa com deficiência. E é uma convenção regional, interamericana, dos Estados americanos, certo? Ela ainda não foi ratificada pelo Brasil, como eu falei, e ela visa proteger, assegurar, promover direitos para as pessoas idosas. Ela também tenta trazer uma inclusão da pessoa idosa na sociedade, que essa pessoa ela se sinta pertencida à nossa sociedade. E no artigo 2º ela vai trazer vários termos, definição de vários termos, como que é envelhecimento, o que seria o abandono, o que seriam maus tratos. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder entender o que significa cada palavra. Ela também colocou mecanismos de acompanhamento, de monitoramento, mas o Brasil ele não está sendo monitorado porque ele não ratificou. E ela também criou o mecanismo de petição individual. Você pode fazer uma petição para esse comitê, né, de peritos, e aí ele vai analisar se naquele estado realmente está sendo violado aquele direito da pessoa idosa. Já falei que não foi assinada pelo Brasil, porém o Brasil ele tem o Estatuto da Pessoa, né, idosa, que vai servir bastante. Então é isso, pessoal. Desculpas, né, pelo atraso, mas é porque a gente trabalhou a questão do parecer e levou bastante tempo. Então, muito obrigado pela presença de vocês e paciência também. Repito, quem tiver dúvida no parecer e quiser entrar em contato comigo, pode entrar, pode falar no privado, no grupo mesmo, que aí eu tento ajudar vocês da melhor forma possível. Eu vou colocar aquele documento que eu estava mostrando para vocês no Drive, e aí dê uma olhadinha principalmente lá nas convenções, nos pactos, nos tratados, para vocês poderem fundamentar o parecer jurídico de vocês da melhor forma. E quem já colocou... Você já colocou o documento hoje? Vou colocar agora mesmo. Eu vou só pegar o nome aqui da aluna que está no presencial e vou colocar para vocês e aviso lá no grupo.
Tá bom? Tá certo. E aí, gente, depois talvez eu não responda vocês de imediato, porque eu tenho uma prova para fazer, mas assim que terminar, eu já olho o WhatsApp e respondo quem tiver me perguntado, quem tiver dúvida, tá bom? Muito obrigado e boa tarde para vocês. Eu vou ficar aqui para pegar o nome e a matrícula de vocês. Igor, você conseguiu gravar a aula de hoje? Gravei Pode sim. mandar, por favor. Mando sim. Eu tô achando que eu vou voltar antes do período. Mas certo? você recebeu liberação médica para isso? Na sexta-feira eu vou, né, para a médica para avaliação e pelo que a gente já tinha conversado, eu acho que sim. Tá. Aí, mas ela quer ver a cirurgia, enfim, tudo, mas aí eu vou na sexta-feira na consulta, né? E aí eu, se tudo tiver ok, né, como a forma a gente já tinha conversado e tudo, eu acho que volto antes do dia 25, se Deus quiser. Tá, e você fala comigo qualquer coisa, viu? Mas se ele não deixar, eu acho que eu vou até te devendo algumas aulas. Eu vou dar uma analisada, eu gravei. Na semana passada, na quinta, as meninas me encaminharam, minha equipe. Uma das meninas conseguiu gravar, porque se não tinha mandado, eu também fiquei com vergonha de ficar Não, também. mas não fique não. Eu gravei, não mandei, esqueci, perdão. Não, Mas não se tem você problema. souber quais são, eu gravei todas, só me diz quais são. Pra terça-feira não teve, porque foi aquele evento na biblioteca, né? Que era os Tá. negócios dos Então a de quadrinhos. hoje eu gravei e eu passo, viu? Eu Pronto, vou show. postar e logo em seguida já te mando, tá bom? Tá bom. Pois Obrigada. melhores. Um Tá, cheiro, tchau, tchau. Venha, moça, venha, que eu já tô com pena de você. Hoje você foi aqui firme e forte me acompanhando. E vai ser o primeiro nome que eu vou colocar aqui.